Em nosso estudo de hoje é a lição 8 do livro Mediunidade e Sintonia e tem por título Unidos Sempre. Companheiros, estamos engajados na construção espiritual da nova era. Convençamos-nos, porém, de que o trabalho é muito mais amplo na intimidade de nós mesmos do que no plano externo da ação a desenvolver. Educar-nos para educar, ensinar a fim de que aprendamos, auxiliar para sermos auxiliados, honrar a cultura da inteligência com o burilamento do coração. A obra é de todos, cada qual de nós, entretanto, está situado em tarefa diferente. Imperioso estudar de modo a conhecer-nos e conhecer-nos para identificar o que se nos faz necessário. Ninguém dispõe da luz que não acendeu em si mesmo, no entanto, nenhum de nós está desvalido de recursos a fim de se iluminar. Aceitar-nos tais quais somos, de maneira a servirmos com a realidade que nos é própria e aceitar os outros na condição que os assinala. Reconhecer que não nos encontramos num torneio de triunfos angélicos, e sim numa concorrência benéfica à procura de conquistas humanas. Sejamos hoje melhores do que ontem. Não nos detenhamos na impossibilidade de oferecer prodígios de grandeza de um instante para o outro, mas não busquemos interromper a empreitada de redenção e de amor a que nos empenhamos. Nunca desconsiderar ninguém. Observar que os outros perante Deus são portadores de mensagens determinadas, qual sucede a nós mesmos. Se caímos pelo fascínio da ilusão, é imperioso reerguer-nos voluntariamente tão depressa quanto se nos faça possível com os valores da experiência. Saber que tentação é sinônimo de passado. Aqui e agora são posições de espaço e tempo em que a divina providência nos permite plantar e replantar o futuro e o destino. Ante a dificuldade, servir. Diante da incompreensão, servir mais. Do trabalho nasce a luz para o caminho, da caridade surge a solução essencial para todos os problemas. Oração e atividade, crer e construir. Entender que nos achamos convidados pelo Cristo de Deus através de Allan Kardec para compreender auxiliando e renovar amando e iluminando, instruindo e abençoando na edificação de um mundo novo. Somos livres por dentro de nós na escolha de decisões e diretrizes, servos da disciplina no campo exterior de nossas realizações, sustentando a segurança que devemos à harmonia do próximo, lidadores do bem comum através de obrigações formadas em estruturas diversas para cada um de nós, e cultivadores da verdade sob o compromisso de melhorarmos em serviço constante. E, acima de tudo, unidos sempre. Assim venceremos. Excelente mensagem do Emmanuel. Chega até a emocionar a gente. Mas vamos por partes. Companheiros, estamos engajados na construção espiritual da nova era. Olha, ótimo. Mas vamos nos convencer de início que o trabalho muito mais amplo é na intimidade de nós mesmos. Vamos raciocinar comigo uma coisa? Olha só. Eu cuidando da minha casa, eu estou cuidando da minha rua e estou cuidando da minha vizinhança. Porque é muito comum, né, você olhar para sua casa e de repente você faz uma pintura, você faz um reparo aqui e as pessoas ao redor, observando que a sua casa ficou bonita, elas dentro da possibilidade, né, tem que contar com isso também, né, da dificuldade financeira de cada um, daqui a pouco a pessoa naturalmente está fazendo alguma coisa para melhorar a aparência e o aspecto da casa do lado. E aí, sem você perceber, você contagiou aqui, contagiou ali, no tempo certo, sem obrigar ninguém. Até porque você não vai conseguir obrigar alguém, porque vai esbarrar nessa questão da possibilidade financeira do momento. É exatamente desse jeito. O trabalho começa com a gente mesmo, muito mais na gente do que no plano externo. Aí ele vem falar, ó, o que a gente começa fazendo? Educar para poder... educar-nos para poder educar. O primeiro requisito de um educador é ele ser educado. Ensinar a fim de que aprendamos. Olha que coisa interessante, né? Quanto mais a gente repete, mais a gente vai falando aqui, mais a gente vai gravando, e até mesmo a voz da consciência também, nos momentos em que a gente está prestes a cometer um deslize, vem, ó, peraí, você não estudou isso? Não foi isso que o Emmanuel falou? Auxiliar para sermos auxiliados. Fica sempre parecendo que eu estou fazendo bem com algum interesse, não, mas isso é natural. É natural mesmo. Todas as vezes que a gente auxilia, a gente vai receber o auxílio, não de repente do jeito que a gente pensava, que a gente esperava, não, mas vai vir. Honrar a cultura da inteligência, mas com o burilamento do coração, com sentimento. Né? Então, é a mensagem inicial. Mas ele está falando o que é aqui no texto?
unidos sempre. Ele está falando que cada um vai começar a cuidar de si e depois ele vai dizer para a gente, olha, cada um está situado num determinado trabalho. Vamos lembrar daquela passagem lá da carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, quando ele fala sobre a árvore que é Jesus e os galhos, cada galho com uma função diferente, em que ele chama de ministérios. Cada um fazendo uma coisa. Um vai ter o dom da oratória, outro vai ser só para o dom de curar, outro vai ser só o dom de profecia, cada um fazendo uma coisa diferente. E a gente distribui hoje. Assim como eles já distribuíam na época, que quando a gente estuda o livro Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que Pedro e Tiago já estavam começando a fazer toda essa divisão aí, já pegava um grupo só para ser orador, que foi o Estevão, e pegava um grupo só para ser dispenseiro, que era aqueles que recebiam as doações materiais e iam classificar, distribuir para saber como fazer as doações também, para as pessoas que precisavam, como arrumar os leitos. A gente vai distribuindo, mas a atividade é a mesma. Então todos começamos cuidando de nós, né? Ele fala, a obra é de todos, cada qual de nós, entretanto, está situado em tarefa diferente. Aí ele continua, Emmanuel, de novo para dentro da gente. Ó. É imperioso estudar, de modo a nos conhecermos. E conhecer a gente para identificar o que se faz necessário. Porque chega uma hora que a gente, eu vou adiando, eu estou construindo todo o edifício em cima de um determinado vício que eu tenho, mas chega uma hora que, peraí, não, esse ponto aqui que está me atrapalhando, eu tenho que modificar esse ponto em mim. Fala de ninguém dispõe da luz que não acendeu em si mesmo. Aí ele começa, interessante, que para falar sobre união, ele fala, quer ser uma pessoa unida, vamos trabalhar a reforma íntima. Olha só que coisa profunda, por isso que eu falei profundo. Aceitar-nos quais nós somos, de maneira a servirmos com a realidade que nos é própria e aceitar os outros na condição que os assinala. São dois desafios. Isso aqui é palestra para 1 hora direta. Em primeiro lugar, aceitar do jeito que eu sou, aprender a me respeitar, saber a etapa que eu me encontro. Às vezes a gente vai ter condição de compreender o porquê, às vezes não vai ter. Por exemplo, eu vou dizer para vocês aqui, né, como já falei em outros estudos, eu tenho uma agressividade que me incomoda muito e que eu faço um trabalho aqui de esforço para poder domar essa minha agressividade. Já foi explicado para mim que numa encarnação passada eu estava num ambiente de beligerância, de guerra, e que é normal que a gente, depois de sair daquela situação, a gente venha trazer resquícios dentro da gente e agora precisam ser domados. É normal. Então foi até permitido mais ou menos que eu soubesse por que eu sou desse jeito hoje. Então eu me conheci. Agora a partir disso eu estou começando a fazer o trabalho de domar, mas sei que está vivo e muito vivo dentro de mim. Se eu der uma brechinha, assim, ele sai igual um leão. Né? Mas aceitar, eu estou aceitando do jeito que eu sou, mas também eu tenho que me dar a obrigação agora de aceitar os outros, não querer que os outros sejam diferentes. Botar uma coisa na cabeça, mangueira vai dar manga. Não vai dar nenhum fruto diferente. Às vezes a gente fica querendo exigir uma coisa que a pessoa não tem condição ainda de dar. A gente vai respeitar a pessoa e procurar aproveitar a pessoa do jeito que ela está agora, nesse momento, respeitando. Outra frase maravilhosa, muita coisa bonita nessa mensagem de hoje. Né? Reconhecer que não nos encontramos num torneio de triunfos evangélicos, não. Nada disso. E sim numa concorrência benéfica à procura de conquistas humanas. Às vezes eu me pegava pensando assim, quando eu estava lendo o livro Nosso Lar, estudando o livro Nosso Lar, eu ficava vendo, o governador foi eleito por mérito, e aqueles que estão ali não estão com inveja, ciúme do governador, estão tentando trabalhar também para um dia reunir mérito também de ser chamado para funções maiores, mas sabe que o negócio depende muito mais dele do que como acontece comumente aqui na nossa política, né, de ficar puxando o tapete de quem lá em cima para tentar pegar o lugar dele. Não, lá do outro lado é o mérito que vai fazendo isso. Então, reconhecer que não nos encontramos num torneio de triunfos. E fala, sejamos hoje melhores do que antes. Aí vai mais algumas mensagens o tempo todo voltado para a gente, para o respeito, para chegar no final da mensagem e ele dizer para a gente, acima de tudo, unidos sempre, estamos todos juntos nessa luta de reforma íntima, cada um com seu defeito diferente, cada um com uma área de trabalho diferente, mas acima de tudo, unidos sempre, assim venceremos. Esse é o trabalho aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.